O número real. A Petrobras reconheceu oficialmente 6 bilhões e 200 milhões de reais em perdas por corrupção, mas auditores independentes calculam o dobro disso em danos indiretos. Esse valor oficial representa apenas o dinheiro comprovadamente identificado nos acordos de delação, não o total desviado ao longo de uma década de esquema organizado. Economistas da FG estimam que os danos ao investimento produtivo brasileiro entre 2014 e 2018 superam 300 bilhões de reais em crescimento simplesmente que não aconteceu. O Brasil recuperou aproximadamente 12 bilhões de reais em multas e ressarcimentos, menos de 4% do prejuízo total, calculado pelos modelos econômicos mais conservadores. O dinheiro na Suíça. Investigadores rastrearam mais de 800 contas bancárias em bancos suíços usadas para receber e movimentar propinas pagas pelas empreiteiras do cartel organizado. O acordo de cooperação jurídica entre Brasil e Suíça demorou quase 3 anos para ser concluído, período durante o qual parte dos recursos foi transferida para jurisdições mais opacas. A Suíça devolveu ao Brasil aproximadamente 800 milhões de reais bloqueados em contas identificadas, valor irrisório diante do volume total que passou pelo sistema bancário suíço. Recursos que chegaram a paraísos fiscais como Ilhas Cayman, Panamá e Liechtenstein, antes do bloqueio judicial, nunca foram rastreados com precisão suficiente para recuperação efetiva. A Odebrecht e os 100 países. A multa global negociada pela Odebrecht com o Departamento de Justiça americano, o Ministério Público suíço e o Brasil somou 3 bilhões e 5 milhões de dólares. Era a maior multa corporativa por corrupção da história mundial no momento da assinatura, em dezembro de 2016, superando todos os casos anteriores registrados internacionalmente. O Brasil ficou com apenas 808 milhões de dólares da multa total, enquanto os Estados Unidos receberam mais por investigar crimes cometidos em solo brasileiro. A Odebrecht entrou em recuperação judicial em 2019 com dívidas de 98 bilhões de reais, e boa parte da multa acordada nunca foi efetivamente paga ao governo. Os políticos sem condenação. Mais de 100 parlamentares foram investigados pela Força Tarefa de Curitiba, mas o foro privilegiado transferiu os casos para o Supremo Tribunal Federal, onde a velocidade despencou. No STF, inquéritos acumularam atrasos de anos, prazos prescricionais correram normalmente e apenas uma fração dos investigados chegou a julgamento com condenação efetiva confirmada. Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, foi condenado a 15 anos e 4 meses, mas cumprimento da pena foi marcado por recursos, habeas corpus e decisões contraditórias. Dezenas de políticos citados em delações, como beneficiários diretos de propinas milionárias, continuam exercendo mandatos eletivos sem qualquer condenação transitada em julgado até hoje. O triplex e a anulação. Lula foi condenado em primeira instância por Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão pelo recebimento de um apartamento triplex em Guarujá como propina. O STF anulou a condenação em 2021 por 8 votos a 3, declarando Moro parcial e devolvendo a Lula todos os direitos políticos suspensos durante o período de prisão. Com a anulação, o Estado brasileiro não pode mais cobrar qualquer ressarcimento de Lula referente ao caso triplex, juridicamente encerrado sem condenação válida definitiva. O episódio criou precedente jurídico complexo. Os fatos investigados nunca foram negados, mas a imparcialidade do julgador tornou irrecuperável qualquer reparação financeira naquele processo. As refinarias fantasma.
A refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, foi orçada em 2 bilhões e 500 milhões de dólares em 2007 e custou efetivamente 20 bilhões de dólares ao ser concluída. Superou em 8 vezes o orçamento original, e investigadores identificaram que parte substancial do sobrepreço decorreu diretamente do esquema de propinas embutidas nos contratos das empreiteiras. A refinaria Premium, no Maranhão, foi cancelada após consumir mais de 2 bilhões de reais em obras iniciais, sem nunca ter processado um único barril de petróleo produzido. Esses recursos, investidos em obras superfaturadas ou abandonadas, representam capital permanentemente destruído que não pode ser recuperado por qualquer acordo judicial ou multa futura. Delações detalhadas revelaram que proporções fixas de cada contrato superfaturado eram destinadas ao financiamento de campanhas eleitorais de 2006, 2008, 2010, 2012 e 2014. Candidatos a presidente, governador, senador e deputado receberam recursos ilícitos que financiaram materiais gráficos, horários de rádio, comitês e estruturas de campanha em todo o país. Eleições decididas com dinheiro roubado da Petrobras produziram governos e parlamentos que aprovaram leis e orçamentos por mandatos inteiros, sem qualquer legitimidade financeira real. O dano democrático causado pelo dinheiro ilícito nas urnas não tem valor calculável em reais e não aparece em nenhuma planilha de ressarcimento negociada pela Lava Jato. O que ficou? Dos mais de 21 bilhões estimados em desvios diretos, o Brasil recuperou menos de 15% em multas, bloqueios e acordos de ressarcimento combinados. O restante está distribuído entre paraísos fiscais, patrimônios pessoais blindados por estruturas jurídicas complexas, empresas offshore e simplesmente dinheiro gasto e irrastreável definitivamente. A Petrobras saiu da lista das 10 maiores empresas do mundo e nunca retornou, e seus funcionários de carreira pagaram a conta com demissões, cortes e projetos cancelados. O maior escândalo de corrupção da história brasileira terminou com réus anistiados, multas parcialmente pagas e um buraco de 200 bilhões que o contribuinte brasileiro vai financiar por décadas.